Estudamos nesta semana as considerações do apóstolo Paulo sobre vida e morte, sobre viver ou morrer por Cristo. Vamos inicialmente considerar a seguinte experiência de servir a Cristo, de testemunhar em qualquer situação. John Bradford foi queimado vivo na fogueira em 1º de julho de 1555. Ele era um reformador protestante da Igreja da Inglaterra. E ele foi morto aos 45 anos. Bradford foi copelão do rei Eduardo VI da Inglaterra e um dos pregadores mais populares da sua época, mas tornou-se mártir por causa da sua fé. Quando estava sendo levado à prisão de Newgate, em Londres, para ser queimado, foi-lhe concedida a permissão de falar e da carroça em que seguia para a morte, todo o caminho ao oeste de Londres até a prisão de Newgate, ele clamava: Cristo, Cristo, nada além de Cristo. Ele estava indo para a morte, estava indo para ser executado. E as palavras que ele tinha eram Cristo, Cristo, nada além de Cristo. Assim como Paulo, Bradford entregou-se à missão, vivendo e morrendo por Cristo. Um testemunho cristão, 1500 anos depois do apóstolo Paulo, um mártir da fé, testemunhando do Senhor Jesus Cristo. Como aplicar em nossa vida, então, os conceitos de mensagem, missão, união, lutas e provações ensinados no estudo da lição desta semana, Vida e Morte? Jesus disse: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Mateus 10, 24. Entre outras coisas, esse ensinamento inclui a rejeição, sofrimento e até o martírio. Em João 15, 20, Jesus declarou: se perseguirem a mim, também perseguirão a vocês. Como obreiros na causa de Cristo, devemos estar preparados para tempos difíceis. A Bíblia revela que Satanás está atuando com diligência neste mundo para impedir que o Evangelho seja pregado a todas as nações, tribos, línguas e povos, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Olha, se Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele está sendo diligente no sentido de perseguir os cristãos também sabendo que estamos vivendo no tempo do fim, devem ser diligentes na pregação do Evangelho. O povo de Deus também deve trabalhar com diligência. Assim, Cristo nos chama a viver para a missão. E se morrermos enquanto estivermos dedicados à nossa tarefa missionária, temos a certeza que dormiremos no túmulo, aguardando a ressurreição na segunda vinda de Jesus. Deus não se esquece daqueles que morreram fiéis à mensagem do terceiro anjo. Qual a mensagem do terceiro anjo? É o retorno à adoração ao Senhor, deixar de adorar a besta, deixar de ser infiel. É prometido a eles: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, 13. Por enquanto é necessário perseverar. Somos chamados a tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, conforme Mateus 10, 38, até o dia em que trocaremos a cruz pela coroa da vida. Enquanto isso, devemos trabalhar juntos contra o inimigo comum. Paulo escreveu: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Unidos em Cristo e revestidos com a grande armadura de Deus, seremos vencedores. Temos uma missão, irmãos, a missão de pregar o Evangelho nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Queremos que Jesus volte, queremos salvar mais pessoas. O Senhor nos deu essa missão, pregar a todos. Nessa missão, nós vamos ser perseguidos, nós vamos passar por provas. Nessa missão, o inimigo vai se voltar frontalmente contra cada um de nós. Por isso devemos estar unidos. Quando estamos unidos, irmãos, nos tornamos fortes. Quando estamos unidos, passamos a ter coragem, passamos a ter força. Portanto, a igreja deve estar unida, cada um de nós deve estar unido com os outros irmãos. Para isso é necessário não ter orgulho, para isso é necessário ter humildade para nos associarmos com todos os nossos irmãos. Que Deus esteja conosco, irmãos, que nós estejamos praticando a mensagem,
que nós estejamos praticando o trabalho missionário, pregando o evangelho da salvação através do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos, dessa forma, estarmos cada vez mais unidos, uma igreja unida, forte, uma igreja unânime na pregação do evangelho. Que Deus esteja com cada um de nós, nos ajudando, tirando de nós o orgulho, para que nós possamos estar cada vez mais unidos em amor fraternal com os nossos irmãos. Vamos agora orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo, o belíssimo estudo da lição da Escola Sabatina que tivemos nesta semana. Obrigado por essa carta de Paulo, esses pequenos versos ainda, esses pequenos parágrafos da carta de Paulo aos Filipenses. Nos ajuda, Senhor, para que possamos pautar a nossa vida de acordo com esses ensinos. Possamos amar os nossos irmãos, possamos estar unidos, possamos estar confiantes na Tua direção e possamos estar submissos a Ti, Senhor, nos submetendo a qualquer que seja a Tua vontade. Se for para trabalharmos pela pregação do Evangelho, que assim seja. Se formos para morrer, para testemunhar pelo Evangelho, que assim seja. Milhares e milhares de cristãos já morreram por causa do Teu nome, para glorificar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Que nós possamos também, na nossa vida, no nosso comportamento, viver de um modo digno de Cristo, como estudamos nesta semana, e dessa forma engrandecermos o nome do Senhor Jesus. É o que eu peço para cada um de nós, em nome deste Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Amanhã vamos nos encontrar novamente nas igrejas, nas nossas classes da Escola Sabatina. Vamos ver os nossos irmãos. Vamos ver aqueles que juntamente conosco devem estar levando o Evangelho. Vamos ver os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos parentes. Enfim, ter um sábado feliz na companhia dos irmãos e na tua companhia. Ajuda-nos então para que possamos ser felizes nesse sábado, Senhor. Eu quero que todos nós sejamos felizes. Sábado é o dia da alegria, portanto, seja feliz.